nesse vídeo aqui eu decidi trazer vocês para eu personalizando o olho. Eu sempre trago vídeos já cortados ou um compilado, mas dessa vez eu decidi mostrar para vocês todo o processo. Como eu estava filmando, né, com a câmera que normalmente eu uso para ver os comentários, eu decidi mandar aí pro meu iPad todos os comentários que eu ia personalizar os olhos e aí deixar eles já nos quadradinhos já pré-definidos. Para não ocupar muito espaço, eu acabei trazendo os comentários e apagando tanto a parte ali do like e coração, como também a parte de resposta, porque realmente ia ocupar muito espaço. Então, nessa parte inicial, eu fui fazendo isso com toda a parte. E aí eu venho aí com a borracha, apago esse excesso, aí eu importo pra cá. E ele tá cortadinho desse jeito, porque eu já cortei ele de forma anterior, então por isso que fica mais fácil. Aí não tem segredo, aqui realmente é só vir, selecionar, pegar aqui a imagem, trazer, posicionar ele centralizado o mais em cima possível e apagar os excessos. Depois que eu fiz isso tinha 4, aí eu tinha certeza que tinha mais um e realmente tinha mais um, então eu posicionei aqui o último. Só que nesse vídeo aqui eu vou fazer só os 4 primeiros, porque eu tive que pausar a gravação e aí não teve a última. E aí depois que eu fiz isso eu junto todas as camadas. Eu sempre falo pra vocês que é interessante deixar as camadas unidas depois que a gente faz as coisas, porque se você não tiver um celular muito potente ou um tablet, ele acaba travando. Então, eu nunca travou comigo aqui no iPad, mas eu já peguei mania de fazer isso desde a época que eu tinha meu celular. E eu já fazia isso no meu celular, então virou mania. Então, esse primeiro eu comecei a fazer essa grade. Eu vi esse efeito, eu achei que ele ia distorcer bem mais a imagem. E, por fim, acabou que ele não distorceu do jeito que eu achei que ele ia distorcer. E aí não tive muito o que fazer, eu só movi mesmo, mas não mudou muito o que eu tinha feito inicialmente. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui com um laranja mais escuro, faço a parte da borda, faço um pouquinho mais dentro e o centro, e depois eu venho na parte de filtros, na parte de borrão e deixo assim no meio termo, onde a gente consegue ver o que eu fiz, mas deixar esfumado. Depois disso eu criei uma nova camada e aí eu começo a fazer a parte do centro do olho. Aí eu peguei um outro pincel porque o acabamento não tava ficando bem legal. Aí agora ficou um acabamento mais bonito. Depois que eu faço essa parte do centro, eu crio uma nova camada. E aí eu acrescento a parte de luz, assim, de iluminação do olho e diminuo bastante a opacidade. Aqui eu diminui tanta opacidade que não deu pra ver. Mas aí eu arrumei e ficou daquele jeito. Esse segundo, a gente tem vários tons de azul e eu vou tentar aproveitar o máximo possível todas essas cores. Então, eu começo juntando todas as camadas anteriores que eu usei, crio uma nova camada e faço aqui a parte da bolotinha do olho. Depois que eu faço a parte da bolotinha do olho, eu crio uma nova camada e preencho. Depois que eu preencho a parte do olho, eu começo pintando toda a base. Depois disso, eu venho fazendo todos esses detalhes aí que você está vendo. E aí eu desligo a parte do pincel e esfumo um pouquinho mais. Para não ficar parecendo com o anterior, porque basicamente foi isso que eu fiz no anterior, eu pego ali o terceiro emoji, que é o de concha, e vou fazendo várias bolinhas ao longo. Eu deixo a parte da régua circular ligada para ficar simétrico. Depois eu venho no filtro, na parte de vidro fosco e tiro e deixo desse efeito que vocês estão vendo. Depois que eu faço isso, eu pinto tanto a parte da borda quanto do meio. Na parte do meio eu preencho, na borda eu venho esfumando porque eu acho que dá um detalhe bem legal e fica um efeito bem bonitinho. Depois que eu faço isso, eu venho com a iluminação do olho, diminuo um pouco mais a opacidade e fica desse jeito aí que vocês estão vendo. E aí, esse aí foi o segundo olho que eu fiz. Depois disso, a gente vai pro terceiro, mas eu vou dar o zoom certinho, começo trazendo a parte do círculo, faço a base, mas eu sempre gosto de juntar todas as camadas, né, para não ficar, sei lá, mais de 100 camadas. Eu acho que tem um limite de camadas o Ibis Paint, eu só nunca testei, mas eu já cheguei a fazer 64 camadas, se eu não me engano. Então, não é um problema a questão da camada, é mais porque eu acho que, não sei, a gente se perde também, sabe?
Nesse aqui eu começo fazendo uma base vermelha. Esses aí são os emojis que eu tenho pra estar trabalhando. Então, depois que eu faço a borda e faço o centro, eu venho pegando aí essa régua circular e vou fazendo por toda a extensão que vocês estão vendo. E aí eu venho fazendo verde e amarelo. Eu ia fazer só essas cores. Só que na última bolinha, se eu usasse tanto o verde quanto o amarelo, ia ser repetitivo, tá vendo? Aí eu acabei pegando o marrom ali do emoji do cachorro e colocando. Por isso que ele é o único tom marrom. Depois que eu faço isso, eu venho pintando e preenchendo todos esses olhos aí, essas bolotinhas que vocês estão vendo. E sem eu nem perceber, a gente tem o formato de uma flor. Quando eu fiz, não foi na intenção de fazer uma flor, mas eu gostei bastante de como ficou, sabe? Aí eu pego a cor, vou preenchendo. Esse aí foi também um dos olhos mais diferentes que eu já fiz. E depois que eu faço isso, eu venho só fazendo a parte do centro do olho. Para isso eu pego a régua circular, que é uma ótima companhia assim de ajudar a fazer de forma simétrica. Depois disso eu desativo e preencho no centro. E depois que eu faço isso, eu venho e aí eu vou fazer a parte de iluminação. Pego o branco e vou colocando os brilhos e diminuo a opacidade. Agora eu vou pro último. E esse aí é da Ana, e esses são os 3 aí emojis que eu posso estar usando. Então, eu começo fazendo a parte da base. Depois que eu faço a parte da base, eu venho com um balde de tinta. Então, eu faço a base, e aí eu venho, preencho. Depois disso, eu crio uma nova camada e vou fazendo várias coisas assim. Eu gostei, dessa remessa foi o olho que eu mais gostei, então eu fui pegando várias cores e fui fazendo assim linhas de formas aleatórias e eu queria muito cobrir o fundo. Então eu fui fazendo várias e várias vezes, às vezes usando até os mesmos tons, até cobrir tudo, sabe? Não ter mais o fundo. E aí eu vou puxando, e aí eu começo a preencher e eu vou fazendo isso de forma bem aleatória. Aí venho aqui com vinho, depois eu venho com rosa mais claro e vou fazendo isso. Depois eu venho ali com o pincel especial de expandir e vou expandindo e vai ficando com esse efeito bem legal. E aí eu vou fazendo por todo o olho. Depois que eu fiz isso, eu só vou fazer a parte do acabamento do olho. Já expandi o máximo de cores possível. Depois eu crio uma nova camada, venho com preto, pego ali a parte da régua, faço o centro do olho, vou preenchendo. Depois eu ativei novamente a régua e fiz a borda. Eu acho que faz muita diferença preencher a borda e esfumar, sabe? Deixar escurinho. Depois eu venho aí com os brilhos dos olhos. E esse aí foi o resultado de todos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. Aqui eu comecei a fazer, mas não terminei. E é isso. Até o próximo.